Estamos de regresso com o programa Consultório e vamos aqui assinalar o Dia Mundial do Cancro do Pulmão. Vamos, acima de tudo, deixar um alerta muito importante. Este é, de facto, o cancro que mais mata e, claro, o diagnóstico precoce pode salvar muitas vidas. Por isso, o rastreio, os sintomas e o consumo do tabaco são aqui tópicos a ter em conta nesta conversa que vamos ter com as nossas convidadas. Aqui agradeço muito a presença. Estão connosco a doutora Isabel Magalhães, presidente da Associação de Doentes Pulmonares. Muito obrigada, Sra. Doutora, por juntar-se a nós. Também a doutora Fernanda Estevinho, médico oncologista. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório, é um gosto recebê-la. Falava eu aqui no diagnóstico precoce, também o rastreio do cancro do pulmão, que são fundamentais, e nesta altura parece-me que são as ideias principais a passar nesta data, não é? Este dia assinala-se amanhã, dia 1 de agosto, portanto já estamos a antecipar um bocadinho esta data tão importante, porque continua a matar tantas pessoas e tantos portugueses no nosso país, Sra. Doutora. Exatamente. Antes de mais, boa tarde. É verdade que o cancro do pulmão é a primeira causa de morte por cancro a nível nacional e também a nível mundial e é importantíssima a detecção precoce. Daí que nós já sabemos quando existem sinais de alarme, nomeadamente uma tosse recorrente, quando existe sangue na expectoração, sempre que há falta de ar, alterações da voz, que começa a haver uma dor persistente, sobretudo a respirar, uma perda de peso inexplicada e um mal-estar geral, são sinais de alarme que devem levar ao médico. E, efetivamente, o diagnóstico precoce e assim que possamos tê-lo disponível, o rastreio, vão ser as chaves para mudar a história natural do cancro do pulmão, que, efetivamente, nós sabemos que a sobrevivência, quando é diagnosticado numa fase avançada, é 8 vezes inferior àquilo que nós conseguimos quando o diagnosticamos numa fase precoce em estadios ainda localizados e cirúrgicos. Mas porquê que o rastreio continua a ser um dos principais desafios do cancro do pulmão? Neste momento acho que temos aqui connosco a Presidente da Pulmonale que muito nos pode falar sobre esse assunto. Para melhor responder se calhar esta questão, não é, Sra. Doutora? Porquê que o rastreio continua a ser um dos principais desafios, claro, deste cancro que mais mata no nosso país? E não só. Como já foi aqui referido, o cancro do pulmão é o cancro que mais mata. Continua a ter associado uma carga extremamente negativa, porque, de facto, o que temos na origem disto é a situação dos doentes serem, por norma, diagnosticados numa fase muito avançada. Claro. É preciso realmente inverter tudo isto para poder mudar todo o paradigma daquilo que é o cancro do pulmão e de forma que a população possa beneficiar daquilo que hoje existe, que são novas abordagens, novos tratamentos e que, se aplicados numa fase inicial, denotam resultados. Numa fase avançada, claro que o prognóstico não é idêntico. Porquê é que é importante o rastreio? Bom, nós sabemos que aqui há várias frentes de ataque, eu diria, no cancro do pulmão. Quando falamos de cancro do pulmão, temos logo que pensar no tabagismo e atuar nessa grande vertente, provocando que as pessoas não iniciem o tabagismo e aqueles que já têm esse hábito tenham a possibilidade de aceder a consultas de cessação tabágica e deixarem rapidamente esse hábito. Mas nós sabemos também que, por um lado, há pessoas que têm cancro do pulmão que nunca fumaram. E são cerca de 15%, se não me falha a memória, não é? Portanto, também é uma margem significativa. E há também aquelas pessoas que, enfim, têm dificuldade em deixar de fumar. Claro. E sabemos que, portanto, há mais coisas para fazer nesta luta contra o cancro do pulmão. O diagnóstico precoce surge a todos como sendo a variável-chave nessa matéria. No entanto, a doutora Fernanda há pouco enumerou um conjunto de sinais esses que muitas vezes são desvalorizados pelos próprios e às vezes não só, e até porque muitas vezes são leves ou quase inexistentes ou transversais a outras doenças e podem, enfim, numa primeira análise, levar à suspeita de um outro diagnóstico diferente. Portanto, como estamos a falar de uma doença em que cada minuto conta, importa haver a possibilidade de a população, pelo menos a população de risco, ter acesso a um rastreio populacional, é exemplo do que acontece com outras doenças, nomeadamente de foro oncológico.
E isso é algo que já acontece no mundo, e estamos a falar não só nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, estamos a falar também nos países do espaço europeu, estamos a falar, por exemplo, já da nossa vizinha Espanha, onde está em curso um projeto piloto a nível nacional, e há que também Portugal não pode ficar para trás neste grande passo. Estamos a falar, Sra. Doutora, de um rastreio de elevados custos, é por isso que ainda não está implementado a todas as pessoas e de uma forma mais acessível? É esse o problema? Bom, nós quando olhamos para o rastreio do cancro de pulmão, claro que é um rastreio complexo, eu diria, estamos a falar só na componente de custos, mas temos que falar nos recursos que envolve. Claro. É um rastreio complexo, mas não podemos associar ao rastreio do cancro de pulmão um custo, temos que o ver como um investimento, claro, porque aquilo que se gasta no tratamento de um doente em estadio avançado é largamente compensada pela existência de um rastreio que permite diagnósticos mais cedo e que já denotou em vários estudos que decorreram uma redução na mortalidade de pelo menos 20%. E estamos a falar de uma redução de mortalidade e também numa economia de custos associados, porque é possível usar muitas vezes até terapêuticas menos dispendiosas e, sobretudo, com menor sofrimento para os doentes. Por isso é que, Sra. Doutora, associamos muitas vezes o cancro do pulmão a um mau diagnóstico, porque normalmente as pessoas apresentam-se em estadios já muito avançados e com metástases, não é? Efetivamente. É esse o problema. Efetivamente, e como dizia a doutora Isabel, e muito bem, só posso sublinhar que é verdade que numa fase inicial ele é habitualmente silencioso. Sim, claro. Quando surgem os sintomas, e aqui temos que ver que 80% dos doentes vão ser fumadores, mas realçar que o cancro do pulmão também pode surgir em não fumadores, portanto estejam atentos aos sinais de alerta, mas aqui nós sabemos que muitas vezes os fumadores associam a tosse como algo que está associado a uma bronquite, que é muito comum em fumadores. E, portanto, é efetivamente fácil que os sinais sejam menos valorizados. Sabemos, por exemplo, que no Reino Unido, no início da pandemia Covid, inclusive, a pandemia e os sintomas de Covid levaram a uma desvalorização destes sintomas. Portanto, efetivamente, nós alertamos a população, todos nós temos que estar atentos a estes sinais de alarme, na presença recorrer ao médico, mas efetivamente a nossa realidade é que mais de 50% dos doentes é diagnosticado numa fase já avançada. Nós temos tratamentos cada vez melhores, com melhores resultados, melhor qualidade de vida para estes doentes, mas só posso sublinhar o que dizia a doutora Isabel. É que é muito diferente quando nós vemos os resultados dos programas de rastreio no Reino Unido e que nos dizem que 80% dos doentes passam a ser diagnosticados numa fase de doença localizada. E na fase de doença localizada temos em algo de sobrevivências aos 5 anos de 80%. Portanto, é totalmente diferente, é mudar a história natural do cancro do pulmão. E aqui falamos que, efetivamente, existem vários estudos que avaliaram rastreio, nomeadamente um americano, o NLST, com 54 mil indivíduos a participarem, e um europeu, o Nelson, com cerca de 15 mil indivíduos a participarem. O exame de rastreio é o TAC de baixa dose. Efetivamente, era feito no primeiro anual durante 3 anos, o segundo é de base ao fim de um ano, 3 anos e 5,5 anos, e verificou-se uma redução de mortalidade no primeiro de 20% e no segundo, como dizia a doutora Isabel, ainda superior. Portanto, este é o nosso caminho. Os estudos de custo e efetividade mostraram que é custo-efetivo. Em Portugal há um estudo de custo e efetividade em curso, mas, por exemplo, na Espanha já foram apresentados os resultados. E eu, enquanto oncologista, só posso dizer que, efetivamente, eu gostaria que todos os doentes que entram no meu consultório viessem com doença localizada.
ou para fazer tratamentos neoadjuvantes, aqueles que se fazem antes da cirurgia, ou para fazer tratamentos depois da cirurgia. Alguns não precisariam de tratamento, que é muito diferente de seguir doentes que, felizmente, com novas terapêuticas têm melhor qualidade de vida, mas metástases cerebrais, metástases hepáticas, metástases ósseas, metástases pulmonares dão sintomas. E essa é uma realidade que tem mudado também, Sra. Doutora? É uma realidade que, infelizmente, vai mudar quando nós estivermos mais atentos e quando tivermos o programa de rastreio. Daí que é tão importante este projeto piloto que agora está entre mãos ali com a pulmonar. E o que é preciso, Sra. Doutora, para além deste trabalho árduo que eu sei que esta associação tem em mãos há tantos anos e este investimento, acima de tudo, esta motivação, não é? Exatamente. Continua na gaveta de quem tem em mãos esta vontade? Parece-me que é isso, não é? Que sim. Apesar de... e deixe-me fazer aqui uma nota, porque nós já em 2021 apresentámos esta intenção, apresentamos a existência de um projeto de rastreio à tutela. Em 2002 reforçamos e, de facto, este projeto resulta do trabalho de um grupo de especialistas que dedicaram o seu tempo a pensar, a delinear a forma como tudo devia ser feito, seguindo as normas dos estudos internacionais. É um estudo que está... portanto, mensurado, sabe-se o que é preciso, como é que tem de ser feito. Eu diria que está pronto para executar. Curiosamente, vimos com muito agrado que em 2022 a União Europeia deu indicação de que os novos rastreios, nomeadamente do cancro do pulmão, deveriam ser integrados nos planos de rastreio nacionais, no caso daqueles países que ainda não o tinham, como o caso de Portugal. E dizia que esses rastreios deviam iniciar-se exatamente com projetos piloto. Portanto, está tudo em linha. Portanto, falta aqui a luz verde, de facto. Sim, nós temos o nosso Ministro da Saúde que diz que vai avançar um projeto de rastreio. Nós já apresentámos o projeto de rastreio às entidades competentes, porque basicamente há aqui duas questões muito importantes no projeto de rastreio. Uma delas é ter a certeza que todas as pessoas que têm achados no rastreio, sejam eles achados cancro do pulmão ou outros, porque este TAC vai dar hipótese de ver outras doenças, claro. Ter a certeza que essas pessoas têm um acompanhamento atempado, não vale a pena ver rastreios e depois não haver resposta, claro. E naturalmente que este rastreio exige custos esses que já estão identificados, claro. Mas que nós sabemos que a União Europeia disponibilizou aos Estados-membros uma linha de apoio para levar a cabo esses rastreios nesses moldes, ou seja, através de projetos piloto. Claro. E é também nesta frente que nós também já falámos com as entidades competentes e que aguardamos que haja resposta do alguma Ministério. Resposta. Não é? Muito bem, até porque os custos-benefícios aqui também estão bem estudados, não é? Como dizia há pouco. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Até lá, Sra. Doutora, para os fumadores neste caso, não é? Que é aqui o grupo que mais precisa de ouvir esta matéria, a que sinais, de facto, as pessoas devem estar mais atentas, dirigir-se ao seu médico de família, neste caso, para fazer aqui os exames de diagnóstico, se assim for o caso? É importantíssimo estar atento a uma tosse recorrente, a uma situação de sangue na expectoração, à falta de ar, alterações da voz, uma dor a respirar, um cansaço e uma perda de peso sem explicação. Portanto, na presença destes sintomas, recorra ao médico. Eu devo dizer que não só o diagnóstico numa fase mais precoce permite-nos melhorar o prognóstico, como também não há que perder a esperança e pensar, se eu for, a doença já estará avançada. Mesmo para a doença avançada, felizmente eu posso dizer que temos tido grande evolução terapêutica. Temos imunoterapia, temos terapêuticas dirigidas e há, por exemplo, doentes que têm uma alteração genética, que é o rearranjo do ALK, a sobrevivência mediana em primeira linha com os tratamentos que nós fazemos na prática clínica, que fazemos no Serviço Nacional de Saúde, nos ensaios clínicos, ultrapassou os 5 anos. Portanto, isto é dizer que
detectar é importantíssimo. Nós temos tratamento e temos esperança. Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada. A continuação do excelente trabalho. Terminamos, de facto, com esta esperança, como diz muito bem a doutora, com este alerta. A assinalar aqui o cancro do pulmão. Estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.